Falar, né? Eu mandei alguns módulos, tem mais módulos, tá? A gente vai, mas vai ser interessante. A gente já vai começando, a gente vai falar do básico agora, para vocês já para entenderem. A gente se aprofunda cada vez mais. Vamos falar de alguns indicadores que algumas pessoas eu ainda não falei em mentoria, e também uma estratégia que eu também não passei ainda para vocês, né? Coisas que eu tenho do mercado que ainda não foi passado, né? Mas a gente vai falar como começar no mercado, né? É, e aqui já dizem questão terceira página sobre os direitos e tudo mais, né? E é uma jornada construída com método, né? Antes de procurar resultados, construa uma base capaz de sustentar essas decisões, né? Começar no mercado financeiro pode parecer confuso. É, Gráficos ativos, notícias, estratégias, promessas aparecem ao mesmo tempo. Essa formação foi criada. Eu acho que está dando retorno, calma aí. Então, 250 que eu tenho, fui comprando Shallow. Aí na outra semana peguei 150 de novo, veio um fogão e panela que me deixou. Essa formação foi criada para organizar esse caminho e mostrar que a evolução não nasce depressa, mas de conhecimento aplicado com disciplina. Meu objetivo é conseguir ajudar vocês a compreender o mercado por etapas. Primeiro os fundamentos, depois a leitura técnica, o gerenciamento e a psicologia, né, a estratégia, os testes e a rotina. Cada módulo foi planejado para transformar conceito em decisões práticas. Tá? Não tente memorizar tudo de uma vez. Leia, marque, faça os exercícios e retome as páginas sempre que necessário. O aprendizado profissional é construído pela repetição. O mercado não é sorte, é decisão, método e repetição. O e-book vai ser algo que vai ajudar tanto aqui, né, nesse mini curso que eu vou estar fazendo com vocês, quanto o e-book e essas aulas elas vão estar sendo gravadas. Então está sendo gravado, então vai estar disponível para vocês, tá? Então vai ajudar vocês aí. Vamos lá. Como que vocês devem pegar esse livro pra, que estou disponibilizando para vocês utilizar? Leia o conceito. Fala, Alisson, beleza? Fala, Alisson, Jonathan. Só não faz. tranquilo? Deixa eu te perguntar. Eu acho que você tá lá na comunidade. Você fez o download dos volumes? Não fiz ainda. Na verdade, eu não tô na casa. Ah, não, tranquilo. Mas depois você faz que vai ser importante. Lembrando que ali só tem cinco, ainda tem mais volumes onde eu vou estar enviando para vocês, tá? Então, utiliza esse e-book, esse livro. Vocês pegam, leia o conceito, observe os exemplos, responda os exercícios, registre as suas dúvidas e revise e aplique, né? Leia em sequência. Os capítulos foram organizados para que tenha um conceito preparado para o próximo. Então, lembra que eu sempre falei para algumas pessoas que já participou, sempre falei, pô, toda tudo que é falado é uma coisa interligada à outra, para fazer com que vocês possam entender cada passo que está sendo dito, né? Use as caixas, as dicas do mentor reforçam boas práticas. Os erros comuns mostram comportamentos que devem ser evitados. Preencha os exercícios, faça todos os exercícios. Escrever obriga o cérebro a transformar a informação em entendimento. Tudo que a gente escreve, o nosso cérebro ele grava mais essa informação, faz com que vocês entendam melhor ainda. Não acelere a exposição, né? Aprendizado, simulação e registro devem vir antes do aumento de risco. Releia. Uma segunda leitura depois da prática revela detalhes que passam despercebidos da primeira, né? Erro comum é pular os fundamentos porque parece simples. Muitas decisões ruins surgem de conceitos básicos mal compreendidos, tá? Isso é muito importante, isso é a realidade. Acontece muito, tá? No sumário aqui que a gente vai ter ali a apresentação e orientações, direitos autorais e avisos de risco, mensagem do autor, como utilizar esse livro, a introdução, o caminho do trade, módulo 1, fundamentos no mercado financeiro, o que é mercado financeiro, por que o mercado existe, participantes do mercado, principais mercados,
mercado primário e secundário, ativos financeiros, liquidez, volatilidade, risco e retorno, horizontes de tempo, formação de preços e ordens, gráficos e dados, mitos e verdades, erros de iniciantes, estudo de caso, né, exercícios e checklist e resumo e transição. Isso só no volume 1. Isso é apenas o volume 1, que é só esse livro, só esse aqui, fora os outros. Cada volume é um assunto que é tratado, tá? Então a gente vai começar sobre o caminho do trader, né? O mercado ele recompensa a preparação. A pressa costuma cobrar um preço elevado, né? Antes de analisar candles, indicadores ou estratégia, é muito importante que vocês compreendam o ambiente que as operações acontecem. O mercado financeiro é um sistema que conecta pessoas, empresas, instituições e governos interessados em investir, captar recursos e transferir riscos ou negociar ativos. Quando a gente diz isso é umas coisas que a gente mais fala, é por exemplo, em relação a quando você coloca o seu dinheiro na poupança. Se você deixa o seu dinheiro na poupança, eles vão te pagar no máximo 1%, na verdade menos do que 1%. E ele pega o seu dinheiro, vai com o seu dinheiro para o mercado financeiro. O banco pega o seu dinheiro, vai para o mercado financeiro e faz muito dinheiro em cima do seu dinheiro e te paga nem 1% ao mês. Ao mês, tá? Ele não te paga nem 1% ao mês, sendo que ele faz um retorno muito maior com aquele dinheiro que você deixa na poupança. É uma dos tipos de pessoas que estão dentro do mercado, né? Nesse primeiro volume, você aprenderá a linguagem essencial do mercado: participantes, ativo, liquidez, volatilidade, risco, retorno, informação de preço e horizonte de tempo. Esses conceitos serão utilizados em todos os módulos seguintes, tá? Nunca procure uma entrada antes de compreender o cenário. A pergunta profissional não é onde clicar, mas qual é o contexto, o risco e a regra dessa decisão. Não é sempre aonde eu tenho que entrar, não, e sim o porquê. Se você vai pegar uma compra ou uma venda, vai ser por causa de um indicador que te mostrou algo, de uma estratégia, de algum padrão, entre outras coisas, que vai mostrar para você o porquê você está tomando aquela decisão, tá? E vamos para os fundamentos, né? Módulo 1, vamos para os fundamentos do mercado financeiro, né? O que é o mercado financeiro? Né? Pelo mesmo que esteja aparecendo para vocês, o que é? Né? O mercado financeiro é um conjunto de instituições, plataformas, regras e participantes que permite a transferência de recursos entre quem possui capital e quem precisa dele. Essa transferência pode ocorrer por meio de empréstimos, títulos, ações, moedas, contratos e diversos outros instrumentos. Não existe apenas um mercado, existem vários segmentos interligados, cada um com participantes, horário, produtos, riscos e objetivos próprios. Não é só uma coisa, sim, são vários tipos. Se a gente parar para analisar, o mercado financeiro hoje, ele movimenta bilhões. Ele movimenta bilhões. É uma movimentação de dinheiro muito alta. Então a gente tem direito de a gente pegar a nossa parte pra gente, né? E aí é onde tem o capital, que é empresas e governos captam recursos para financiar atividades e projetos, investimento, né, pessoas, instituições e o risco. Porque o mercado ele existe, né? O mercado ele conecta necessidades diferentes e transforma capital em atividade econômica, né? Como poupança, intermediação, financiamento, produção e renda e retorno, né? E quem participa do mercado, né? Cada participante possui objetivos, recursos, prazos e limitações diferentes. O investidor individual, pessoa que aplica ou negocia recursos próprios, como o que a gente faz. Empresas que captam recursos, administra o caixa e protege o risco. Por exemplo, eu tenho uma empresa de investimento. Vocês fazem um investimento, um exemplo, faz um investimento comigo na nossa empresa, né, te pagando X valor por mês. A gente vai pegar o seu capital, o capital de várias pessoas, a gente vai operar, a empresa vai operar dentro do mercado e vai fazer com que a gente tenha o nosso lucro e tenha o lucro de vocês. Com um capital maior, o risco acaba sendo menor, né? E os bancos, né, que intermediam crédito, pagamentos, investimento em negociações, fundos, governo IBC e corretora e bolsas, tá? Os principais segmentos são ações, renda fixa, câmbio, derivativos, criptoativos e commodities, tá? São os tipos de ativos, quando a gente diz ativos, que estão no mercado para a gente poder fazer nossas operações, para a gente escolher um Audi JPY, uma Netflix, um Google da vida, uma Nike, entre outros ativos que aparece BTC e tudo mais, para a gente poder
analisar o movimento do mercado e fazer as nossas operações, tá bom? E o que seria um ativo, né, financeiro? Né? A ação, participação de uma empresa, o título, direito de receber pagamentos, moeda, fundo, derivativos e criptoativos. E a liquidez, né, ela facilita de compra ou vender sem provar grandes distorções desse preço, tá? E aí a gente vai falar da volatilidade, né? A gente vai entrar no termo da volatilidade, tá bom? Que é a intensidade e a velocidade das ocasiões de preço. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Deixa eu só um instante. E os ativos, né, como já falei, moedas, ações de empresas, ouro, petróleo, índice e criptomoedas. E aí a gente vai falar um pouco, mas falando desse termo, a gente tem que entender que sempre existe alguém comprando e sempre existe alguém vendendo, né? O preço muda porque compradores e vendedores estão disputando quem controla aquele ativo naquele momento. Então a gente tem que entender, imagina um leilão, uma pessoa oferece um carro por 40 mil, outro oferece por 41, depois alguém oferece por 42. Quanto mais pessoas querem comprar, mais o preço sobe. Agora imagina ao contrário, né? Se Agora então a gente imagina ao contrário dessa situação, né? Se ninguém quer comprar, todos querem vender, o preço começa a cair. É exatamente isso que acontece dentro do mercado financeiro, né? E o que move o preço? O mercado ele não sobe porque alguém quer, ele sobe porque existe mais compradores do que vendedores. E ele cai porque existe mais vendedores do que compradores. Essa disputa acontece milhares de vezes por segundo dentro do mercado, dentro das movimentações que acontecem no mercado. E como que a gente vai ganhar dinheiro com isso, né? No mercado existe duas operações básicas: call, que você precisa que o preço, você acredita que o preço vai subir, e se subir a gente ganha. E o put, que é a venda, que você acredita que o preço vai cair, se cair você ganha, né? O nosso trabalho não é a gente adivinhar o mercado, nosso trabalho é identificar quem está mais forte naquele momento, compradores ou vendedores, tá? Então, quem já ouviu falar que vive do mercado financeiro, né? Muita gente acha que essas pessoas têm algum segredo, mas a verdade é que elas não sabem o futuro. O que elas aprenderam foi interpretar um comportamento do preço. É exatamente isso que vocês vão estar aprendendo, tá? Antes de qualquer estratégia, vocês precisam entender uma coisa: o mercado não paga quem é mais inteligente, também não paga quem tem mais dinheiro. O mercado paga quem toma decisões melhores, né? Não existe um botão mágico ou um robô milagroso, indicador perfeito. O que existe é conhecimento, né? Um exemplo prático para isso é: imagine que você compra um celular por 1.000. Uma semana depois alguém oferece por 1.300. Você vende, lucrou R$ 300. Você acabou de fazer uma operação financeira no mercado fazendo exatamente isso, só que com time frames de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, tá? Só que como eu falei, com ativos financeiros, né? Fala, Jaime da Bahia. Pessoal, entrou, saiu. Domingão é complicado. Então, um outro exemplo, a gente imagina uma feira, né? Você compra 100 caixas de tomate, percebe que está faltando tomate na cidade. O preço aumenta. Você vai vender ele mais caro. No mercado financeiro acontece praticamente a mesma lógica, tá? No mercado financeiro acontece praticamente a mesma lógica, né? O mercado é um cabo de guerra. De um lado estão os compradores, do outro os vendedores. Quem tiver mais força, quem vai empurrar o preço para onde eles querem, né? O mercado é uma guerra, cada candle representa uma batalha, né? A tendência representa quem está vencendo a guerra. O mercado também, vamos dizer, um oceano. Você não controla, você não consegue controlar as ondas que tem, né? Então, mas pode aprender a surfar nelas. É assim que funciona o mercado, tá? E uma coisa que eu sempre digo: nunca entre no mercado pensando em ficar rico rapidamente. Quem entra para enriquecer rápido normalmente perde rápido. Quem entra para aprender tem muito mais chance de construir resultados. Aprenda primeiro, ganhe dinheiro depois. Quanto menos ansiedade você tiver, melhores decisões você vai tomar.
Isso, daqui a pouco vou até dar a voz aí pro Jaime da Bahia, que ele aprendeu com o erro e conseguiu. Aí hoje está mudando totalmente a maneira que ele opera, né? E com isso, os erros comuns é pessoas que acham que só vai chegar e vai fazer dinheiro. E ela entra sem estudar, acha que existe estratégia perfeita, opera apenas porque outra pessoa falou, querer recuperar perdas rapidamente e operar emocionado. Principalmente, querer recuperar perdas rapidamente e operar emocionado é uma coisa que precisa ser levado muito a sério. Eu digo isso por experiência própria de algumas pessoas que estão com a gente, sabem muito bem que isso acontece e aconteceu. A questão de a gente ter feito ali aquela pressão de vamos recuperar, aconteceu que querendo recuperar tudo muito rápido das perdas que a gente teve, o emocional foi afetado e os resultados não foram dos melhores, tá? E o mercado ele não tira dinheiro de você, ele cobra pela sua falta de preparo, tá? E errar, todos erram, todos vão errar, independente da experiência, independente do tempo de mercado, independente de quanto tempo você está operando, de quanto conhecimento você tem. Se você deixar de fazer uma coisa que, como falei aí, é importante, vai acontecer de ter os erros e as percas. Porque tudo é interligado, como eu sempre falo. E mesmo a pessoa experiente, ela também pode acontecer de cometer erros. Isso é um fato dentro do mercado, tá? E o mercado ele vai recompensar a disciplina e não a ansiedade. Quem buscar dinheiro rápido normalmente perde dinheiro rápido, tá? E o conhecimento custa pouco perto da ignorância. O conhecimento ele acaba custando pouco perto da ignorância, tá? Aí aonde eu vou fazer algumas perguntas aqui. Quem quiser pode falar, né? Quem aqui já perdeu dinheiro tentando operar? Quem aqui acredita que precisa acertar todas as operações para ganhar dinheiro? Quem entrou achando que seria fácil, né? E quem já comprou alguma coisa barato para vender mais caro? Deixa eu aumentar aqui para eu poder escutar vocês. Pode falar. Vivenciei todas essas situações. Boa noite a todos. Boa noite, Jaime. Eu já vivenciei todas essas situações. Rapaz, eu também. Quiser falar um pouquinho da experiência, um pouco cada um, acho que é interessante, é como eu falei, essa aula vai ficar gravada, vou deixar disponível no YouTube para depois o pessoal poder ver. Quem acaba tendo as mesmas situações que vocês vai se identificar e também vai ajudar elas a melhorar. Você pode repetir a pergunta de uma por uma? Claro, vamos lá. Quem aqui já perdeu dinheiro tentando operar? Primeira pergunta. Não. Pronto, eu acho que eu sou campeão dessa turma toda que entramos e conhecemos você e estamos com você até hoje. Eu acho que eu sou campeão. Ontem mesmo eu coloquei no grupo o susto que eu tomei. Eu sempre dizia que tinha perdido algo em torno de 30 e poucos mil reais, mas aí eu nunca tive coragem, a palavra certa é essa, de fazer a conta, valor por valor, lá naquela aba de depósitos, para saber o total que eu tinha colocado para dentro. Aí eu fiquei espantado, eu perdi quase o dobro do que eu imaginava, pô. Eu já coloquei para dentro, mais, ontem, na conta que eu fiz ontem pela manhã, deu mais de 53 mil reais. E com certeza tudo isso foi devido a alguns fatores. Tudo ligado ao gerenciamento que você sempre falou, né? E aí eu, desobediente a essa sua fala, não dando, na maioria das vezes, muita importância a ela e paguei esse preço muito alto. E agora estou naquela luta para ir buscar, mas sabendo, como você acabou de falar há pouco instante aí, que essa busca eu não devo ter pressa, que não vai ser coisa de hoje para amanhã, nem de uma semana, nem de um mês. Eu passei o quê? Uns 3 meses para perder isso.
Então, não sei, eu recuperando em 5, 6 meses já está bom demais. Eu estou já conseguindo manter uma constância de ganhos e já estou conseguindo também trabalhar esse gerenciamento. Como todos viram ontem que eu coloquei lá no grupo, é um dia que você fez uns cálculos aí de quanto a pessoa que ganha 2% ao dia, de quanto ela tem em 30 dias, um total, de quanto aumenta O o capital valor dela. que é o capital dela, é 2%, 3%, 5%. Aí você fez e foi perguntando quanto cada um pretendia buscar e tal. E eu, naquela oportunidade, eu coloquei 8%. 8%, isso sem contar com o COP, porque o COP, até aquela oportunidade, ele vinha dando tranquilo 3% ao dia, tranquilo. Ele dava 3% ao dia. Então dava até para viver só do COP. Mas eu não me saciava com 3%. E aí, quando eu comecei a operar, como eu tenho tempo sobrando, em algumas situações eu começava assim, 7 horas da manhã, parava, tomava o café, levava a manhã toda, a tarde quase toda, à noite até meia-noite, por aí assim. E aí teve dias de eu fazer, sim, 60%, 70%. E aí quem faz 60% e é iniciante acha que para fazer 10% é fácil todo dia. Mas não. Eu sei que e aí eu comecei a acumular percas, né? Até que eu me conscientizei um pouco e aí caí para 8%. Mas aí 8% eu comecei a ter problemas também. Geralmente até 4%, por aí assim, eu ia bem. Mas depois tomava um loss e o loss, com certeza, ele mexia com a minha cabeça, ele me deixava assim, mudava o meu estado Uhum. mental ali. Não que eu corresse para recuperar, mas na maioria das vezes o pensamento foi esse mesmo. Tomei esse lote, não tem problema, vou atrás. Aí, bufo, nesse vou atrás, eu fiz tantas operações assim erradas que quando eu acabava de clicar, eu olhava, puta que pariu, não era para ter feito isso. Aí pronto. E aí eu terminei acumulando várias percas e tudo mais. E aí até que cheguei àquela consciência que eu coloquei ontem de buscar só 3%. Nunca dá só 3, né? Você vai ali, dá 2 e pouco, aí quando dá 2,9%, como hoje mesmo, deu 2,9%, eu não fiquei satisfeito, eu devia parar. Aí pensei, aí eu disse, não, mas como veio bem até aqui, eu vou tentar buscar mais um. Aí tentei, aí pronto, aí parei perto de 4% ali. Então, mas o não gerenciamento ele já dificulta tudo, porque quando o loss bate, a nossa estrutura mental, ela sente aquilo ali e, com certeza, a gente pode ir atrás. Como em muitas situações eu fui e saí no lucro ainda, mas é fundamental o gerenciamento. E essas outras perguntas que você fez aí, eu me atropelei em todas elas também. Não, tranquilo. E a situação, como você falou, de gerenciamento, é, o controle emocional quando você estava perdendo foi algo que atrapalhou bastante, né? Muito, muito, muito. O emocional, meu amigo, ele, ele muda, não tem como. Eu quero ver alguém, deve ter, né? Mas alguém assim que toma um loja e diz que o comportamento permaneceu o mesmo. Claro que não, muda alguma coisa. Muda. Agora, alguns dali seguem em frente com mais tranquilidade, outro com menos. Eu mesmo já teve algumas situações que eu segui com um pouco de tranquilidade, um pouco. Mas já muda um pouco que eu já fico preocupado em não tomar um segundo loss. Uhum. Só isso daí já muda. Já muda o seu pensamento, a maneira que Bem, você muda. se arrisca no mercado. E às vezes a gente faz uma análise errada ali e logo percebe que fez errada, até fazer a operação errada na hora de clicar no botão, isso acontece. Quando a gente está muito agoniado. É uma compra, a gente pôr na venda. É uma venda, a gente pôr na compra. Isso tudo porque a mente não está legal, a gente está querendo demonstrar para a gente mesmo que não está nervoso, mas está, mas que tira, Uhum. balança, balança, balança. Balança. Exatamente. E é aquilo que eu até falei anteriormente, né? É, a questão de pressão
do a questão de querer recuperar percas, né? Mexe com o emocional e mexer com o emocional, você acaba não tomando decisões corretas. Às vezes você fala, vou parar aqui, mas não, vou buscar mais um pouco. E aí é aí que tá a situação, o momento que faz com que a gente perde dinheiro. É onde eu falo, e não é independente do tempo de mercado que a pessoa tem. Se ela errar, principalmente nisso, mesmo ela tendo toda a experiência, vai acontecer dela ter perca. Uhum. Vai acontecer dela ter perca. O Adael, se quiser falar alguma coisa, Gardene quiser falar alguma coisa, pode falar. Não sei se deseja. E uma pergunta, né? Quem já comprou algo barato para vender mais caro? Isso na vida, não é no mercado, tá? Mas isso sim na vida. Comprei um negócio aqui, vendi ele um pouco mais caro. Já fez isso, Jaime? Já comprou alguma coisa? Ah, comprei por 100, vendi por 120. Tipo, Não, porque eu nunca com pensei. situações, né? Não tipo assim, não que seja o trabalho, mas aconteceu. Você comprou algo, pô, não tô utilizando mais. Você foi ver quando foi vender, tava mais caro, vamos dizer assim. Foi Não, valorizado. eu não lembro que tenha acontecido isso, não. Um exercício que eu vou passar aqui imagina que você compra um carro por 30 mil. Depois de um tempo ele valorizou e você vende ele por 36. Ou você comprou abaixo e vendeu por 36 depois de um tempo. A pergunta é, você ganhou dinheiro porque teve sorte? Ou porque comprou barato e vendeu caro? Qual que é a resposta? Se você compra o carro por 30 mil e depois de um tempo você vende por 36. Você ganhou 6 mil reais de lucro nessa compra que você fez por 30 mil. E quando vendeu por 36. Você ganhou dinheiro porque você teve sorte ou porque você comprou barato e vendeu mais caro? Rapaz, depende, viu, Jonathan? É uma resposta meio que, de repente, o mercado meio que valorizou o mercado de automóveis, já que o exemplo é um carro. Uhum. Os automóveis tiveram uma supervalorização nesse período exato que você fez a compra e a venda, e aí você se deu bem nessa situação. Ou comprou abaixo da tabela, né? Vamos dizer assim. E depois vendeu. Então, seria o correto, vamos dizer que seria que comprou barato e vendeu caro. Essa é a essência do mercado. Essa é a essência do mercado. Né? O mercado financeiro é compra e venda. O preço sobe quando compradores estão dominando e o preço cai quando vendedores estão dominando. Na mesma, vamos dizer, com o que você acabou de falar, Jaime. Né? Teve uma supervalorização, Uhum. certo? Então, o mercado é isso. Né? E o nosso objetivo é identificar essa força. Né? Não existe uma certeza. Né? Existe probabilidade. Tá? Existe probabilidade. E quando dentro da apostila que eu mandei para vocês, tem algumas outras coisas que é bom vocês observarem, tá? Que é bom vocês observarem e fazerem ali as informações. Por exemplo, mitos e verdades, né? Mito: existe uma estratégia que nunca perde? É um mito. E uma verdade: todo método está sujeito a perdas e mudança de contexto. Um outro mito é: mais operações significam mais lucros. Mas a verdade é: mais operações também significa mais custos, exposições e chances de erro. Lembra que eu te falei agora há pouco, Jaime, quando a gente falou na ligação? O Sim, que eu falei para foi. você? Não, você falou que quando você bota um percentual maior para atingir, por exemplo, 10% ao invés de 5%, você vai ficar mais tempo exposto no mercado e essa exposição pode te levar a ter perda, né? E eu já experimentei isso na prática aqui, sem a utilização de IA. Uhum, Nessa, né, nessa, é justamente para isso que existe o gerenciamento. Então, você tem uma meta, você chegou na sua meta, esqueça. uhum, Deixa a coisa para o outro dia ou para 2 dias lá na frente. Quando você tiver um tempinho, beleza, cabeça boa para você parar para operar, esqueça. Não queira mais porque você bateu a sua meta pela manhã
ir buscar mais um pouquinho à tarde para depois ir tentar ir buscar mais um pouquinho à noite. Não, deixa para o dia seguinte. Não já bateu a meta do dia? Exato, Para. exato. Para não E ficar exposto, para não perder o que ganhou ou até o que ganhou e mais alguma coisa. exato. E aí quando acontece, que é um dos mitos que as pessoas dizem, o mercado deve devolver o que foi perdido. Não. A verdade é que cada operação é independente. O mercado não possui dívidas com o trader, né? E quando a Ah, gente fala de indicadores que prevê futuro, é um mito. A verdade é que indicadores reorganizam dados passados e ajudam a interpretar condições. O que pode acontecer, ele não está prevendo. É um movimento que pode acontecer com aqueles indicadores, né? E o mito é começar com risco alto acelera o aprendizado. A verdade é que risco alto pode encerrar o processo antes que a habilidade seja construída, né? E erros que atrasam a evolução, né? Buscar lucros antes de aprender, utilizar dinheiro essencial, ignorar custos de liquidez, mudar de estratégia a cada perda, operar por emoção ou tédio, aumentar o risco para recuperar, não registrar as decisões, avaliar a qualidade apenas pelo resultado. Vamos dizer que uma coisa que eu sei que você não fez, Jaime, mudar de estratégia a cada perda. Você não, mesmo já não. disse várias vezes, né, que você utiliza certas estratégias e utiliza aquilo, independente se está ganhando ou se está perdendo, né? E uma coisa também que eu sempre falo, operar por emoção ou tédio, né? E a sexta, aumentar o risco para recuperar. Foi que a gente até comentou também na nossa ligação que ficar exposto e você vai querer aumentar, você mesmo falou, você aumentava às vezes a sua operação, o valor da sua entrada para poder tentar recuperar o que foi perdido, né? E Sim. são erros que atrasam a evolução. Foi algo que você observou, você percebeu e fez com que você pudesse ter mudado hoje do jeito que você opera, né? E uma coisa que o livro já está sendo, vai ser muito importante, que vocês vão conseguir sempre observar e registrar as decisões que vocês estão tomando, tá? Uhum. É, uma coisa muito importante também, como diz aqui no livro, né, do impulso ao processo, um exemplo de como fundamentos mudam a qualidade das decisões. Antes, você escolhia ativo pelo movimento mais rápido, não conhecia liquidez nem volatilidade, aumentava a exposição depois de perder, avaliava o dia antes pelo dinheiro e não possuía horário ou registro. Uma coisa muito bom que vocês têm que começar a fazer: escolheu um mercado para estudar. Você vai estudar o que está acontecendo no mercado para depois você começar a fazer suas operações. É aquilo que eu falo, estude o passado do mercado para você ver como que está o movimento que ele está respeitando. E aí sim você vai ver se aquele ativo está sendo essencial para você operar e está sendo bom, tá? Verificou custos, horários e liquidez, definiu capital e risco limitados, que é o que hoje o que eu sempre falo e hoje você, por exemplo, já me está fazendo, né? Registrou o contexto e o comportamento, passou a aceitar sessões sem entrada. Já aconteceu de algum momento você olhar, Jaime, não está respeitando nada, não vou operar? Você, Jaime, Adailson, Gardênia, não sei Ah, se já teve essas já, já. situações. E você aceitou Simplesmente. isso? Hã? Você aceitou? Não, eu percebi que não foi a coisa correta, mas já aconteceu de eu começar a operar sem observar isso, sem fazer essa observação. E quando começava a me dar mal, é que eu parava para fazer a observação. Ih, rapaz, aqui não está respeitando nada, para que merda foi que eu entrei? E aí pronto. Uma coisa que eu vou pedir para vocês dentro do livro, depois ir lá no volume 1, né, na página 24, e fazer esse exercício de consolidação. Vocês vão responder sem consultar as páginas anteriores, depois revisar suas respostas. Caso precise ler e depois responda essas respostas, né? Explicar com as suas palavras a função do mercado financeiro, qual a diferença entre mercado primário e secundário, por que liquidez e volatilidade não significam a mesma coisa, cite 3 participantes do mercado e seus objetivos, qual é o risco de utilizar dinheiro essencial e qual horizonte de tempo você pretende estudar, primeiro e por quê, tá? Isso eu quero que vocês pegam e façam com o volume 1, tá? Vou abrir o volume 2 aqui, pra gente dar continuidade.
Ô, Jonathan, mas eu acho que você não devia tentar explorar todos os volumes agora à noite, não, Não, é, porque todos os volumes não. A gente vai. É que não deu daí a pra gente gente, vai pro não deu modo. pra gente ler. Não era bom a gente ler antes de É. você. Por Não, o exemplo, eu volume acredito que 2 é que eu todo mundo. digo que eu vou pro modo. Vou pra uma outra parte, como o preço se movimenta, entendeu? Porque eu acredito que todo mundo só tenha lido o primeiro. Eu acho que tem gente aqui que nem o primeiro leu todo ainda. É. Então, se você antecipar, aí fica meio ruim. Uhum. É bom a gente ler antes. Sim, sim. É, mas eu vou falando algumas coisas que é importante vocês entenderem, coisas do livro e coisas que eu vou falar da, da, da minha experiência mesmo, né? Da minha experiência, tá? É uma coisa que é bom vocês sempre entenderem, né? O que seria o mercado OTC? OTC significa over, não sei falar inglês, esquece. Ou mercado de balcão. Em sentido amplo, descreve negociações ou referências fora de uma bolsa centralizada. É determinadas plataformas ativas identificadas como o OTC pode utilizar regras e fontes de informação de preços próprios. Não presuma que o gráfico será idêntico ao de uma bolsa de valores ou provedor externo. Não é a mesma coisa que quando a bolsa está aberta. Por isso que ele é 24 horas. Tá? É, evite aplicar uma estratégia sem testar o comportamento específico. Considere diferenças de horário, volatilidade e liquidez. Não trate resultado passado em OTC como garantia futura. E isso mesma coisa para o mercado aberto, tá? Isso também para o mercado aberto. E sempre observar notícias e volatilidade, né? Ali que é importante, notícia e volatilidade é muito importante a gente estar de olho nas notícias, que isso faz um movimento muito grande no mercado, né? E entenda que o mercado ele não anda numa linha reta, tá? Toda estratégia depende desse conhecimento, tá? Agora que vocês conseguiram entender um pouco o que é o mercado, como já foi falado, né? Vamos entender como ele se movimenta, né? Esse é um dos assuntos mais importantes da aula. O mercado nunca sobe reto e também nunca desce reto. Ele sobe, corrige, sobe novamente, depois corrige outra vez. Esse movimento acontece o tempo todo dentro do mercado. E existe apenas três situações possíveis: alta, baixa ou lateralização. Tendência de alta, que é uma tendência de alta, acontece quando o preço faz topos maiores, fundos menores. Isso significa que os compradores continuam dominando, né? E a tendência de baixa, que seria topos menores, fundos menores, é, né? Que agora quem domina são os vendedores. E a lateralização é quando o mercado entra numa faixa, nem sobe nem desce. Os compradores e vendedores estão equilibrados, tá? Isso acredito que vocês já saibam, mas é sempre bom falar e mostrar para vocês. Deixa eu só achar aqui na apostila qual página que tá, para mim poder mostrar para vocês um exemplo de mercado lateralizado. Tá no volume 2 ou no volume 3? Não, tá no volume 3. Deixa eu só abrir aqui. Oi, Jonathan, eu liguei já naquela hora. Tô tomando aqui um pau de 7-4. Não tá legal o mercado agora. Eu também liguei, não tá muito legal agora não. Conseguiu mesmo As apagar. velas não tá muito bacana não. As velas não estão muito bacanas. Tá de uma maneira que tá chato. Tá chato, tá feio, né? Como que tá agora o mercado. Vamos lá. Quem que já entrou numa operação e o preço ficou andando de lado até vencer o tempo? No caso, isso acontece porque quando o mercado ele está lateralizado. Nem comprador nem vendedor tinham força suficiente, né? O segredo não é operar toda hora, o segredo é esperar o momento certo. Os maiores seres do mundo passam por mais tempo esperando do que clicando. Vamos para um exemplo prático. Imagina subir uma escada. Você sobe alguns degraus, para, respira, depois sobe novamente. É exatamente assim que o mercado sobe. Agora imagina descer uma montanha. Você desce um pouco,
para depois continue descendo. Essa seria uma tendência de baixa. Só que agora vamos imaginar que um elevador parado, ele praticamente não sobe nem desce, correto? Esse, vamos dizer que seria um mercado lateralizado, tá? Em relação à tendência de alta, tendência de baixa e lateralização, é algo que eu sempre falo para vocês e eu comento. Hoje a gente vai falar um pouco o que é, como que é. Não vou conseguir entregar tudo numa aula só. A gente vai ter hoje, vamos fazer amanhã também, e assim a gente vai fazendo durante esses dias da semana para que a gente possa falar tudo que de todos os volumes. Que eu mandei só 5 volumes, só que tem mais 11 volumes para ser enviado, tá? De conteúdo para vocês. Entenda uma coisa: nunca opere apenas porque abriu o gráfico. Espere uma tendência, né? A tendência é sua maior aliada. Quanto mais claro o movimento, maior costuma ser a probabilidade. Não é porque você vai operar, você vai abrir ali e já vai começar a operar. Não, espera, calma. Analisa primeiro. Estuda primeiro o mercado, estuda primeiro aquele ativo, para depois você começar a fazer as suas operações, né? E um dos erros mais comuns é operar em mercado lateral. Entrar contra a tendência, querer prever reversões o tempo todo, confundir correção com mudança de tendência, né? Isso é um dos erros mais comuns que acaba acontecendo. E o mercado sempre deixa pistas antes de se mover, que é onde a gente encontra nos indicadores, a gente encontra em estratégias, a gente encontra em padrões, né? E a tendência é sua amiga até que ela mude. Quem opera contra a tendência luta contra quem realmente move o mercado. Nem todo movimento merece uma entrada. Não é porque ele teve certo tipo de movimento que realmente você vai fazer aquela operação, tá? E, ô Jaime, com o que você falou, já aconteceu de você entrar comprado no mercado despencar? Quando você falou que operava simplesmente ali na emoção, querendo recuperar e tudo mais, e não estava analisando direito? Já aconteceu isso? Já. O contrário também, certeza. Várias vezes eu também. Já aconteceu isso. Então. E quem já operou sem saber se o mercado ele está em alta ou em baixa? Rapaz, dou uma analisada, tento olhar o MACD, RSI, mas tem vezes que não dá muito certo não. Hein? Com isso, alguém já clicou apenas porque estava com vontade de operar? Já também. Já Sim. aconteceu isso. Simplesmente clicou porque estava com vontade, Adailson. Pô, eu assim, achava que era o momento certo, O na hora dedinho que estava ia ver, coçando. aí dava errado. O dedinho estava ali coçando para poder fazer a operação. Vamos lá. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês em relação à tendência de alta e tendência de baixa, mercado lateralizado. Eu vou pedir para vocês me falarem algumas coisas. Tem que compartilhar a tela, né, meu filho? Se você não compartilhar, não vai aparecer. Tá aparecendo para vocês aí, né? A tela da corretora tá aparecendo, né? Tá aparecendo. Beleza. Aqui, vamos dizer que o mercado está numa tendência de... Deixa eu marcar aqui. Aqui o mercado está numa tendência de quê? De queda. Beleza. E aonde estão os topos e aonde estão os fundos? Aí agora pegou. Numa tendência de baixa, né? Hum. O topo é nada mais nada menos do que esse movimento que
o mercado faz, calma aí, deixa eu só achar o pincel aqui. Nada mais, nada menos que esse movimento aqui que ele faz, certo? Sobe, ele desce, sobe, correto? Esse é o movimento que o mercado faz quando está numa tendência de baixa. O topo é aqui, ó. Esse é um topo, quando ele busca uma liquidez. Esse é um outro topo. Esse é um outro topo. Esse é um outro topo. E aqui, esses topos, se você observar, o topo ele nunca ultrapassa o anterior. Tá vendo que esses topos que eu marquei, todos esses topos nunca ultrapassaram o anterior? Sempre abaixo? Conseguiram ver? Dessas aqui, ó. Esse é um topo, Ah, aqui é um outro topo, aqui é um outro topo e aqui é um outro topo. Observa que esses topos nunca ultrapassaram topos anteriores. sim. Numa tendência de baixa, esses topos sempre vão ser dessa maneira. Ele vai buscar uma região de liquidez, mas nunca vai ultrapassar o topo anterior, tá? E os fundos são esses fundos aqui, ó, que é onde o preço ele chegou antes de formar um topo, tá? O preço onde ele chegou antes de formar-se um topo. Ele tem um fundo, começa a fazer uma reversão, busca um topo e assim sucessivamente. Nessa situação aqui, quem está dominando o mercado? Compradores ou vendedores? No momento aí, pelo jeito, parece ser os vendedores. Correto. Os vendedores eles estão dominando o mercado pelo fato de que está numa tendência de baixa, certo? Ele está numa tendência de baixa. E agora, vou colocar aqui nossa LTB. Jaime, Oi. você que já entende um pouco de uma tendência de baixa, você faria uma operação aqui e por quê? Em qual momento? Com a LTB? Se eu fazia uma operação, eu faria. Porque eu ia analisar não só essa marcação que você fez aí, mas eu ia retornar um pouco o gráfico aí e ia verificar que ela chegou a um ponto assim, digamos, tem pessoas que chamam um ponto histórico de baixa. Uhum, Aí daí isso me dava um pouco mais de confiança para fazer a operação aí no sentido contrário, que ela ia começar a subir a partir daí. entendi. Mas a favor da tendência de baixa, você teria algum momento que você faria alguma entrada aqui? A favor da tendência de baixa, hum, também sim, né, Jonathan? Aí, bem no ponto mais baixo aí, onde essa linha passa, ela passa pegando o finalzinho, o início de uma vela de compras e depois parte para uma vela, a primeira vela de vendas que começa a tendência de alta. Então, quando é, ela nessa operação de compra última aí, isso daí também ia coçar meu dedo para pegar uma. Não, nessa última vela de vendas, isso daí ia coçar meu dedo para continuar na tendência de baixa. Perfeito. Por exemplo, um ponto interessante aqui seria aqui, né? Quando ela tocou nossa LTB, Sim. que ela formou um novo topo e o topo dela foi em cima da nossa LTB, tocando na nossa LTB. Aqui seria um momento, por exemplo, de entrada que a gente faria de venda. Uhum. Aqui seria um momento de entrada de venda. Numa tendência. Opa! Deixa eu mudar pra coisa aqui. Numa tendência de alta, vamos ver se acha um movimento de alta interessante aqui.
Movimento de alta também se forma novos topos e novos fundos. Novos topos e novos fundos, que seria nessas regiões aonde o preço ele toca topo novamente, preço máximo, fundo, preço mínimo, que chega. E aqui regiões onde a gente teria feito entradas, por exemplo, quando ocorre toques na nossa LTB. Se a gente for analisar com outras situações que aconteceram anteriormente, como o Jaime mesmo falou, é importante a gente analisar isso, tá? Que vai fazer total diferença. Em relação ao movimento do mercado, em relação ao LTA, LTB, né, com as tendências do mercado e o mercado lateralizado, vamos mostrar aqui também quando o mercado fica lateralizado. É nessa situação aqui. O mercado fica lateralizado. Opa, saiu. Nessa situação aqui, o mercado fica lateralizado quando ele acontece isso daqui. Isso aqui é um mercado lateralizado. O preço não está tendo nenhuma força de compra, nenhuma força de venda. Ele está subindo e descendo, mas sempre nas mesmas regiões, não conseguindo ter uma definição do que do movimento que ele quer tomar. Então ele fica por um tempo ali onde compradores e vendedores eles estão ali, a disputa está grande, vamos dizer que nem aquele cabo de guerra, quando fica puxando, vai e volta, vai e volta, vai e volta, nessa situação, sem ninguém conseguir levar ali para o seu lado, conseguir mover o preço para que ele quer, se é para uma compra, se é para uma venda. E aqui se forma um mercado lateralizado. São situações assim que se forma um mercado lateralizado. O mercado se movimenta por causa da disputa entre compradores e vendedores. Existe apenas 3 cenários: de alta, que eu mostrei, de baixa e mercado lateralizado também. Em uma tendência de alta, os compradores eles controlam o preço, e uma tendência de baixa, os vendedores controlam o preço. Na lateralização, há equilíbrio entre essas duas forças, né, o que costuma reduzir a qualidade das oportunidades para você utilizar a favor de uma tendência. Aqui a gente utilizaria, vamos dizer, um suporte, uma resistência, tá? E o trader consistente não pode falar. Você falou aí há pouco instante, eu ia entrar naquela hora, mas vou aproveitar antes que eu esqueça, que não é muito bom se operar quando o mercado está lateralizado. Mas aí eu acho que tem que colocar uma observaçãozinha aí, depende da estratégia, né? Exato. Isso daí você não falou, mas depende, porque tem estratégia que o melhor momento de se operar é quando ele está lateralizado. Isso é verdade. Por exemplo, suporte e resistência. Estratégia das cores é uma das situações que o mercado lateralizado você tem muito mais oportunidade e muito mais assertividade. Uhum. Então, o que você trouxe agora realmente é válido demais, porque dependendo da situação de como o mercado está, se o mercado estiver lateralizado, algumas estratégias vai funcionar muito mais do que se o mercado estiver com tendência de alta ou de baixa. Ok. Isso é verdade. E os traders consistentes não buscam operar o tempo todo, ele espera os momentos em que a probabilidade está mais ao seu favor, a favor da estratégia que você está utilizando. Às vezes, o favor da sua estratégia que você está utilizando é quando o mercado está lateralizado, ou quando o mercado está numa tendência de alta, ou quando o mercado está numa tendência de baixa. E aprender a identificar a tendência já está um passo à frente da maioria dos iniciantes. Antes de pensar em entrar em uma operação, pergunte sempre: quem está no controle do mercado nesse momento? Compradores ou vendedores? Isso é muito importante, porque às vezes você vai fazer uma compra sendo que o mercado está numa tendência de baixa. Então quem tá ali no controle é os compradores. Por que você vai contra os compradores? Você tem muito mais força do que eles? É a mesma coisa de você querer disputar com você quer disputar com um caminhão, empurrar um caminhão. Quem vai sair levando? Peraí, Jonathan. Se ele está na tendência de baixa, quem está no controle são os compradores? Não, se ele está numa tendência de alta, quem Aí está os no controle, os compradores. exato. Então, se Ah, está numa tendência de alta, você quer fazer uma venda, você vai contra quem realmente está no controle da situação, que no caso são os compradores, não. né? Então isso é muito importante entender a diferença. E se perguntar antes de fazer essa operação:
se perguntar se você deve realmente fazer essa venda. Sendo que se você vê, pô, eu tô querendo fazer uma venda, mas o mercado está numa tendência de alta. Os compradores que estão dominando aqui, por que eu vou contra eles? É bom fazer essa pergunta que vai ajudar vocês a, às vezes, tomar decisões que não deveriam ser tomadas. Evitar operações que você poderia querer fazer, mas você evita até mesmo de colocar o seu capital em risco. Tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre os candlestick, tá? Para vocês conseguirem entender, aprender e ler o comportamento do mercado, tá? Entender o que é um candlestick, identificar a força de compradores e vendedores, interpretar o significado do corpo dos pavis, reconhecer os principais padrões de candle, evitar erros comuns de interpretação. Tá? Até agora a gente falou sobre o mercado financeiro e como o preço se movimenta. Agora a gente chegou à hora de aprender a linguagem do mercado. Essa linguagem são os candles. Cada candle conta uma história. Ele mostra quem venceu uma batalha. Ele mostra quem venceu uma batalha entre compradores e vendedores durante um determinado período. Tá? Agora eu vou estar mostrando para vocês e vou ensinar uma das coisas mais importantes que qualquer trader precisa dominar. Muitas pessoas olham para o gráfico e enxergam apenas velas verdes e vermelhas. Tenho certeza que vocês, quando chegaram a aprender comigo aqui, chegaram e com certeza via isso. Enxergava apenas velas verdes e vermelhas antes de aprender. E um trader profissional olha para o mesmo gráfico e consegue enxergar medo, ganância, força, fraqueza e intenção dos participantes. É exatamente isso que a gente vai aprender agora. O que seria um candle? Alguém consegue me responder o que seria um candle? Candle é o mesmo que vela? Sim. É a forma, digamos assim, é a representação gráfica de como o mercado está se movimentando, né? Exatamente, falou tudo. O candle representa a movimentação do preço durante o período de tempo. O que você falou está exatamente certo. Esse período depende do gráfico que você escolheu. Por exemplo, se é 1 minuto, ele vai representar 1 minuto. Se é 5 minutos, ele representa 5 minutos. Se é M15, representa 15 minutos. Se é M30, representa 30 minutos. No gráfico de 1 minuto, cada candle mostra tudo o que aconteceu naquele 1 minuto. Tá? Todo candle possui 4 informações: a abertura, o preço aonde o candle começou. Vou até mostrar aqui, tem isso na apostila. Eu vou mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Aqui. Vamos lá. Tá mostrando aí, né? Tá dando para ver aí a tela? Tá. A abertura do preço, que é aqui, a abertura, que é o preço aonde o candle começou. O fechamento é onde o preço terminou, certo? Só que dentro disso, a gente tem uma máxima, o maior preço atingido, e uma mínima, que é o menor preço atingido, tá? E ali a sombra superior e inferior é onde o preço ele se movimentou até chegar à sua máxima ou sua mínima, E essas 4 informações mostram a batalha daquele período. Ele vai mostrar pra gente a batalha que teve do preço naquele período, se é de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, que seja a batalha que o preço ficou entre entre os compradores e vendedores. A batalha dos compradores e vendedores naquele candle, naquela vela, vai mostrar toda essa informação, aonde o preço abriu, aonde ele fechou, a máxima dele e a mínima dele, que ficou a disputa entre os compradores e os vendedores, Em um candle comprador, o fechamento fica acima da abertura. Em um candle vendedor, o fechamento fica abaixo. A cor é apenas uma convenção visual, tá? Uma coisa que é bom até falar na psicologia da vela, é corpo grande, domínio mais claro de um lado, corpo pequeno, equilíbrio ou perda de força, tá? E sombra superior longa
rejeição de preços mais alta. Ele chegou, mas teve rejeição, não conseguiu ficar. E sombra inferior longa, rejeição de preços mais baixo, tá? Sempre um erro comum é interpretar toda sombra como reversão. Uma rejeição só ganha valor quando aparece em uma região importante e dentro de uma estrutura coerente. Isso quando a gente diz do corpo da vela. Né? Um erro comum que as pessoas têm é interpretar que toda sombra é como se fosse uma reversão. E aqui mostra para vocês o tamanho do corpo. Corpo forte, né? Grande deslocamento entre abertura e fechamento. Isso aqui é um corpo forte, é uma vela que teve força. Um moderado movimento com domínio, mas menor expressão. Teve um movimento, né? Teve um candle legal, uma forcinha, ele finalizou com uma quantidade boa, só que não teve tanta movimentação. E quando eu digo indecisão, pouca diferença entre abertura e fechamento, que é aquelas velas bem pequenas, como está aparecendo para vocês, eu sempre mostrei, falei para vocês, aqueles corpos de vela pequeno ou até mesmo doji, que o preço, a vela não teve nem movimentação, não teve nem corpo direito, tá? Isso é o corpo, né? O corpo ele representa a diferença entre abertura e fechamento, tá? E um corpo grande indica que um dos lados dominou. Um corpo pequeno indica que equilíbrio ou indecisão, tá? E os pavis, né? Os pavis mostram até onde o preço foi, tá? Mas não conseguiu permanecer. Isso significa uma rejeição. Boa noite, José. Isso significa uma rejeição. Quanto maior o pavio, maior foi a rejeição naquele nível de preço. Um exemplo prático é, imagina um cabo de guerra. Se um time puxar com muita força, a corda vai muito mais para o lado dele. Isso representa um candle de corpo grande, como está mostrando para vocês aí. Um candle de corpo grande, uma vela de corpo grande. Agora imagina que ambos os times tenham praticamente a mesma força. A corda quase não sai do lugar. Isso seria um candle pequeno. O preço não conseguiu sair daquela região ali. Ficou muito pequeno o corpo, então não mostrou grande domínio de alguém. E sim um equilíbrio ou uma indecisão, né? Agora uma analogia, vamos dizer, imagina uma partida de futebol, que nem o meu Corinthians está perdendo agora pro Internacional de 2-0, já tô pé da vida, né? Meu Deus, pro Internacional, meu pai amado. Imagina uma partida de futebol. O candle representa o placar final. Os pavis, ele representa todas as chances desperdiçadas durante o jogo. O resultado final é o fechamento do candle. O resultado final da partida é o fechamento do candle. É o que finalizou. Né? E os pavis, ele representa as chances que o time tentou, chutou, mas não teve ali a eficiência. Então, assim a gente vamos dizer uma analogia sobre isso, tá? E algumas características no candle de força. O corpo é grande, ele tem pouco pavio e movimento forte. Quando eu digo movimento forte, é que ele teve praticamente ficou às vezes só numa direção, que se de compra, ele ficou só numa direção de compra, ou às vezes deixou um pequeno pavio de venda, mas a força de compra foi gigantesca. Ele não teve tanta disputa assim com os vendedores, quando ele pega uma força de compra, tá? E deixa com que o corpo fique grande, ele fique maior. Significa que compradores ou vendedores estão dominando completamente aquele momento, aquele candle, aquela situação, naquele exato momento da operação, tá? Normalmente vai indicar continuidade do movimento, né? E o candle de indecisão, as características dele é corpo pequeno, pavis grandes e mostra equilíbrio entre compradores e vendedores. Se está tendo pavis grandes e o corpo é pequeno, é porque a disputa está grande entre compradores e vendedores, mas nenhum dos dois lados está tendo ali eficiência para poder finalizar o que precisa ser finalizado, levar o preço para a força que ele quer, se é de compra ou se é de venda. É um sinal para a gente esperar a confirmação antes de operar. Por isso que eu sempre falo, quando tem candles pequeno, corpo de velas pequeno, vamos esperar, espera outro momento, espera o mercado se movimentar, que assim a gente vai pegar um bom momento de operação, tá?
E o doji, né, que eu, como tá mostrando agora aí para vocês, doji comum, são esses doji que fica o preço praticamente ali onde ele começou, ele termina, e com poucos pavis. Doji com pernas longas, que fica o pavio para os dois lados. Libélula, que é um, o doji só que com uma perna com um movimento só, né, maior, vamos dizer assim. E aqui no caso é para baixo, e a lápide é quando ele fica vermelho, mas o pavio de mais expressão é o de compra. E a libélula é ao contrário, ele fica verde, mas o pavio maior ali é de, de, de venda, né? Lápis de compra e libélula de venda. O doji ele sinaliza equilíbrio relativo entre abertura e fechamento, mas seu significado depende da localização. No meio de uma lateralização, pode ser apenas um ruído, após um movimento forte em uma região relevante. Pode indicar perda de impulso. Tá? Um erro muito comum que não se deve cometer: tratar todo doji como uma reversão automática. O kendo representa a indecisão, não uma ordem de compra ou de venda. Beleza? Conseguiram entender aí sobre doji, sobre o corpo da vela, o pavio, tudo isso, né? Eu vou falar um pouco, e eu quero saber se alguém sabe o que seria engolfo de alta ou engolfo de baixa. Alguém sabe? Alguém sabe me dizer o que é engolfo de alta e engolfo de baixa? Não, eu já ouvi falar, mas nunca me aprofundei, não. Um engolfo de alta é quando um kendo de alta envolve completamente o corpo anterior, mostra aumento da força compradora. Por exemplo, um engolfo de alta, né, critérios de qualidade. Aparecer após uma queda ou um pullback, o corpo comprador envolve o corpo anterior, fecha com força, surge em suporte ou região de interesse e existe espaço até a próxima resistência. Por exemplo, está vendo aqui a demonstração? Que tem um candle de venda um pouco pequeno e o candle de compra, que indica um engolfo de alta, ele às vezes tem até mesmo, às vezes ele começa mais abaixo do que aonde terminou a vela anterior, ou às vezes começa também ali na onde ela terminou. Só que quando ela tem essa força de alta, ela vai pegar e vai engolir completamente essa vela de venda, e às vezes tem outra vela de venda aqui. Ela vai fazer um engolfo de alta engolindo duas velas de venda ao mesmo tempo. Em apenas uma vela de compra, ela engole as duas velas. Ela fica maior do que as duas junto, com o movimento das duas. Às vezes o movimento é diferente, uma começou um pouco aqui acima e tem essa aqui. E essa vela de compra que faz um engolfo de alta, ela simplesmente tem tanta força que ela passa, essa vela aqui e essa aqui anterior de venda fica dentro do corpo aqui, vamos dizer, porque ela fica maior do que as duas. Isso representa um engolfo de alta. Tá? Quanto mais clara a mudança de controle entre vendedores e compradores, mais útil o padrão se torna como confirmação. E o engolfo de baixa é a mesma coisa, só que ao contrário. Teve corpos de velas de compra, né? E simplesmente quando vem uma de venda, ela vai engolir pelo menos uma ou duas velas anteriores, ela vai ficar muito maior, mostrando que a força vendedora, por mais que teve força compradora, a força vendedora foi tão grande que ela fez esse engolfo, ela engoliu essas duas velas. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como utilizar um engolfo de alta ou de baixa para mostrar algum padrão ou alguma reversão ou algo do tipo para vocês dentro do mercado, tá? E uma coisa importante, nunca opere apenas porque apareceu um padrão de candle. Sempre observe o contexto do gráfico. Um martelo no meio do gráfico tem muito menos relevância do que um martelo em uma região de suporte. O candle confirma uma possibilidade, não uma certeza, tá? Sobre o martelo eu vou estar falando para vocês ainda, tá?
E os erros mais comuns é decorar nomes sem entender o comportamento do preço. Entrar em qualquer martelo, ou candle, ou engolfo de alta, de baixo, ou algum tipo de candle que aparece. Ignorar a tendência, operar apenas olhando um candle e confundir pavio com força. Sempre eu falo para vocês, o pavio ele só mostra para onde o mercado se movimentou e que não teve tanta, vamos dizer, não teve seja um pavio de alta ou de baixa que ficou no candle, mostra que o preço chegou, mas ele não teve força para se manter ali. Então nunca confunda um pavio com força, tá? O candle é a assinatura de compradores e vendedores deixando no gráfico. Quem aprende a ler candles deixa de adivinhar e passa a interpretar. O gráfico ele fala, né? O candle é a voz do mercado. Os candles, as velas é a voz do mercado. É ali que você vai tomar uma decisão, é ali que vai aparecer uma estratégia, é ali com o candle se movimentando que você vai saber com algum indicador qual decisão você vai tomar na sua operação. E uma coisa sempre faça, antes de clicar, pergunte: o que esse candle está tentando me contar? Se é um movimento de alta, de baixa, lateralização, mostrando algum engolfo de alta, um engolfo de baixa, um martelo, ou o que seja. O que ele está querendo me mostrar? Jonathan, me desculpe aí, eu vou ter que sair aqui, viu? Sem problema, vou falar só até aqui, aí amanhã a gente vai ter de novo, porque senão vai ficar muito grande, senão vai Isso. ser coisa de 3, 4 horas, 5 horas É para mais. isso. Mas eu vou só Tá bom. terminar aqui, se você conseguir pegar aqui, né? Não, eu vou ter que sair mesmo, vou pegar o elevador aqui e já vou ficar fora de área e pronto, vai complicar. Valeu, Sem viu? problemas, tamo Tá, junto. tchau. Quem aqui já entrou em uma operação apenas porque viu um candle verde? Já fez alguma situação dessa, Gardênia, Adailson, José? Já aconteceu já. Eu via lá, não, vai continuar, descer. Aí, tome, Lloyd. E o que vocês acham que significa um pavio muito longo? Assim, se for verde, força de comprador. Quando é vermelho, força de vendedor. É isso aí? O pavio em si não, né? Porque o pavio ele simplesmente vai mostrar aonde o preço se movimentou, né? O pavio, quando é o candle, a vela em si, beleza, né? E um candle de força sempre garante a continuação da tendência e o porquê? Acho que vai depender muito do comprador, né? Se continuar a força compradora e a força vendedora não resistir, acaba vencendo. E na opinião de vocês, o mercado é mais emocional ou racional? Acho que irracional. Perfeito. Uma coisa que vocês podem fazer, o candle ele mostra força ou indecisão, né? Quem dominou o movimento e se existe algum tipo de rejeição, tá? Sempre faça um checklist, o checklist do trade. Antes de operar, né? Antes de operar, pergunte: o candle está em uma região importante? A tendência favorece essa operação? A confirmação pelo próximo candle? Existe confluência com outros fatores, suporte, resistência, média móvel, entre outras, né? E eu estou seguindo o meu gerenciamento de risco? Sempre façam essas perguntas. Se alguma resposta for não, o melhor é esperar, tá? E o resumo desse módulo é: cada candle representa a movimentação do preço em um período específico. O corpo mostra a diferença entre abertura e fechamento. Os pavis eles vão revelar rejeições de preço. Padrões como martelo, doji, engolfo podem indicar mudanças ou continuação do movimento, mas nunca deve ser usadas isoladamente. Tá? E a leitura de candles é uma ferramenta para aumentar a probabilidade de acerto, não para prever o futuro, né?
Um trader iniciante enxerga velas, um trader consistente enxerga decisões sendo tomadas por milhares de participantes do mercado. Quanto melhor você entender essa linguagem, mais preparado estará para tomar decisões com disciplina e contexto, tá? Hoje a gente vai falar disso. Essa aula vou deixar disponível no YouTube hoje ainda. Já mando o link depois caso vocês queiram ver, caso queira mandar para alguém, para vocês poderem mandar para alguém assistir. E amanhã a gente volta novamente. A gente aí já vai falar um pouco sobre suporte, resistência e outras coisas que é bom eu vou estar passando para vocês. E lembre-se, olhem os volumes que foram enviados para vocês. Eu já enviei 5. Olhem todos eles. Amanhã, eu vou enviar amanhã mais um pouco, que vai ser o que a gente vai falar sobre as aulas de hoje, as aulas de amanhã, tá? O que foi enviado é 90% do que foi dito aqui na aula de hoje, tá? Façam os exercícios que tem lá, façam o checklist, leiam e respondem as perguntas que estão lá, que vai ajudar vocês, tá? A entender cada vez mais esses pontos. Jonathan, mas por que isso? Porque sem isso, vocês não vão conseguir entender os outros passos. Por exemplo, sem entender o que é um corpo de vela, o que é um fechamento, o que é uma abertura, o que é um pavio e tudo isso, vocês não vão conseguir utilizar isso para identificar em um suporte, uma resistência, em uma tendência de alta, uma tendência de baixa, entradas que você deve fazer, ou indicadores como RSI, MACD, entre outros que a gente vai passar aí para vocês utilizar. Perfeito? Perfeito. Então, olhem os volumes que foram enviados e a aula também vai estar disponível. Queria falar alguma coisa, Dailson? Não, só certo, né? Beleza? José, amanhã a gente tá aí de novo, novamente, 8 horas. Se puder entrar e participar, vou estar mandando lá no grupo depois o vídeo do YouTube. Assiste desde o começo e pega os volumes e faça aquela participação, leia e faça todas as tarefinhas que estão lá. Beleza, pessoal? Beleza. Amanhã, 8 horas, a gente está aí novamente. Sem problemas, José. A aula vai ficar disponível no YouTube, então vai ajudar você a assistir. E pega ali também os volumes que foram enviados para você poder entender cada vez mais, tá bom? Pessoal, uma boa noite a todos, bom final de domingo. Que Deus abençoe vocês, que tenham um bom início de segunda-feira, um bom início de semana. E vamos para cima, tá bom? Fique com Deus. Tá bom, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Jonathan. Boa noite. Tchau, tchau.